Vinland Saga é um dos meus animes preferidos, justamente porque ele se recusa a ser apenas mais uma história sobre batalhas e guerras. Não que um anime focado em batalhas seja ruim, muito pelo contrário. O que torna Vinland Saga tão bom é justamente como ele se apropria desse conceito de combate em um mundo viking para depois desconstruí-lo aos poucos. E talvez seja por isso que a segunda temporada tenha causado frustração em tanta gente, já que a obra inicialmente nos engana e nos seduz com as suas belas lutas e derramamento de sangue, apenas para depois mostrar que seu verdadeiro foco sempre foi o pacifismo. E apesar de Vinland Saga ser um anime sobre a cultura nórdica e o povo viking, podemos ver nas entrelinhas muita influência do cristianismo em sua história. O próprio Thorfinn, que começa sendo apenas mais um garoto influenciado pelos conceitos e crenças nórdicas vikings, ao longo da história vai se tornando alguém mais pacifista, alguém que busca a paz e o amor, conceitos cristãos, e um mundo que glorifica a guerra, um mundo de conceitos vikings. Um mundo onde a violência é vista como um tipo de glória e virtude, e rejeitá-la é vista como uma afronta, não apenas aos deuses nórdicos, mas também à honra, à cultura e ao próprio povo viking. Até mesmo o paraíso deles dependia disso. Valhalla, como era chamado, só poderia ser habitado pelos guerreiros mais valorosos. Somente aqueles que morriam na guerra poderiam habitar aquele local, a Valhalla, que na cultura nórdica seria como uma espécie de céu. Mas diferente do céu de Deus e Jesus, onde para entrar é preciso amar e perdoar, no paraíso viking é preciso violência e sangue, lutas e guerras. E por conta disso, por conta dessas crenças, todos ali viviam em prol desse objetivo. Desde os adultos, os jovens e até mesmo as crianças, que passavam o dia todo brincando de ser guerreiros e vikings. O Thorfinn, ele era uma dessas crianças, mas ele era um pouco diferente. Ele não via aquelas lutas e brincadeiras como brincadeira. Ele batia de verdade, com raiva, ódio, e consequentemente ele machucava muito as outras crianças. Crianças essas que, ao invés de odiá-lo, começam a admirá-lo por sua grande força. Afinal, ele era o filho do famoso Thors, um guerreiro lendário, comandante dos Jomsvikings, uma poderosa elite de guerreiros vikings. E era dele que vinha o sonho do Thorfinn de se tornar um viking. Ele queria ser como seu pai, um poderoso guerreiro de batalha. O que o Thorfinn não entendia era que seu pai não se orgulhava nem um pouco de sua fama. O Thors, ele tinha entendido que na violência não havia glória alguma. Ele tinha entendido que o homem que vivia sua vida pela espada morreria, sem nunca ter uma família ou alguém para amar. Essa afirmação é presente no Evangelho de Mateus, capítulo 26, onde Pedro tenta impedir Jesus de ser preso usando sua espada, mas Jesus o adverte dizendo para guardar sua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mas o Thorfinn, ele não entendia isso. Ele desejava a todo custo ser um viking. Todo o sentido da sua vida girava em torno disso. Tudo o que ele fazia e pensava era apenas em prol desse único objetivo, de se tornar um grande guerreiro. E isso era totalmente o oposto do que o seu pai estava tentando ensinar para ele. O Thor estava tentando ensinar que um grande guerreiro não usava espadas, que as espadas eram feitas para matar pessoas, mas que não haviam pessoas que merecessem morrer. É como se o Thor fosse Cristo e o Thorfinn Paulo. Mas diferente de Paulo, o Thorfinn ainda era muito novo e inexperiente, então ele não entendia o que o seu pai queria dizer e considerava aquilo apenas bobagens. Mas quando o seu pai morre nas mãos do Askeladd, o desejo que o Thorfinn sentia em se tornar um grande guerreiro desaparece, e agora tudo que ele almeja é vingança. Vingança pelo seu pai. Na sua visão, o Askeladd deve morrer simplesmente porque ele tirou a vida de seu pai. A morte por si só, ela não é o verdadeiro motivo do seu ódio. O que torna o ato do Askeladd tão imperdoável aos olhos do Thorfinn é a forma como ele foi cometido. O seu pai, ele não foi morto em um duelo justo. Ele não morreu segundo os códigos ritualísticos da honra guerreira, da honra nórdica. Ele foi simplesmente assassinado de maneira covarde e nojenta por um homem sem escrúpulos nem honra alguma. E é precisamente por isso que o Thorfinn quer matar o Askeladd. Ele não quer matar ele em nome de um amor filial, mas em nome de uma violação simbólica, da violação das regras vikings. Se o Thors tivesse morrido em combate, talvez o Thorfinn ele não buscasse vingança, já que na crença viking, na sua crença, uma morte honrada garantiria ao seu pai o acesso a Valhalla, o paraíso,
A morte injusta, covarde, porém, rompe essa narrativa sagrada. Ela não apenas tira a vida, como também tira a esperança de viver no paraíso, arrancando assim o conforto e o alívio que o Thorfinn poderia sentir pela alma de seu pai. Depois que seu pai é assassinado, o Thorfinn entrega toda a sua existência ao único propósito de matar o Askeladd. A sua vida se torna uma espécie de liturgia diária, uma devoção que se assemelha à fé religiosa, mas invertida. A vingança torna-se aqui uma espécie de Deus para o Thorfinn. Cada pensamento e luta que ele travava não tinha outro sentido senão preparar o terreno para aquele momento final em que ele acreditava que poderia confrontar o Askeladd em um duelo justo e honrado. Ele, ao longo da história, se transforma em um fanático, cujo fervor é tão absoluto que a sua própria vida se subordina completamente a esse objetivo. E assim como um cristão devoto vive para agradar a Deus, o Thorfinn vive para matar o Askeladd. Toda ação que dele parte é justificada e orientada para esse único fim. A própria ideia de voltar para sua família, de retomar uma vida normal e inocente, é irrelevante aqui. Ele sabe que abandonar a vingança seria como negar a sua fé, e sem essa fé, a sua vida não teria sentido. E ao longo da história, ele é tão consumido pelo ódio que ele nem percebe que ele está se tornando igual ao próprio Askeladd. Um exemplo disso é quando ele é acolhido por uma velha camponesa inglesa que o trata com uma compaixão quase maternal. Aquela velha senhora, ela não via o Thorfinn como um soldado inimigo, ela apenas via ele como uma criança perdida. Mas quando a invasão do Askeladd começa, ele não reconhece mais a misericórdia que ele recebeu daquela velha senhora e mata os soldados adultos sem distinção. E a sua ação indireta leva à morte daquela que um dia o salvou. E a misericórdia, que poderia ter germinado e se transformado em uma semente de redenção, é esmagada ainda na infância pela obsessão maníaca do Thorfinn de matar o Askeladd. Outro exemplo é quando Thorfinn mata o pai da Hild e zomba dela, chamando-a de fraca. Ali, naquele momento, o Thorfinn acaba de cometer o mesmo pecado do Askeladd. Ele sacrifica pessoas inocentes em nome de sua vingança e se transforma em um instrumento do ciclo do ódio, perpetuando a violência que um dia foi imposta a ele. Ele não apenas corrompe a santidade da vida familiar, assim como Askeladd, mas também destrói inocentes e impõe sobre os outros o mesmo tormento que um dia ele sofreu. Essa ação consciente rompe não apenas o Thorfinn, mas toda a ordem moral ao redor. A consequência, é claro, é inevitável. Ao matar o pai de Hild, o Thorfinn semeia a semente da vingança em uma nova geração. E assim como ele buscou justiça pelo assassinato de seu pai, a Hild ou seus descendentes buscarão justiça pela morte do seu. E assim a roda, o instrumento do ódio, girará eternamente. Toda a existência do Thorfinn, desde a morte de seu pai, foi construída e moldada sobre a promessa de vingança, sobre a promessa de que, quando ele matasse o Askeladd, tudo faria sentido. Esse era o seu credo, o seu céu. Mas quando o Askeladd é morto pelas mãos do Canute, e não pelas do Thorfinn, o mundo do Thorfinn ele entra em colapso, porque agora ele precisa encarar a verdade de que a sua vida inteira foi centrada a construir e erguer um altar a um deus, um culto, uma crença falsa. O Thorfinn, assim como diz em Romanos capítulo 1, trocou a verdade de Deus pela mentira e passou a adorar e servir a criatura no lugar do Criador. A criatura que o Thorfinn adorava e servia era a vingança. Toda a sua vida foi voltada e centrada para isso. Mas quando ele vê o Askeladd sendo morto pelo Canute, é como se ele tivesse a confirmação de que ele falhou, de que ele não pôde cumprir o evangelho ao qual ele foi destinado. E então, ao perceber isso, o Thorfinn entra em estado de transe. Ele tem a constatação de que mesmo que ele matasse o Askeladd, nada mudaria. No final, o seu fracasso em matá-lo foi apenas uma forma de antecipar o que aconteceria com ele. E o que aconteceria com ele sempre foi óbvio desde o início. Desde quando ele criou um ídolo e consagrou como objetivo de sua vida matá-lo, ele já estava fadado a entrar num estado de niilismo, num estado de vazio. Isso porque ele, o Thorfinn, tendo colocado como objetivo primordial de sua vida matar o Askeladd, após matá-lo, perderia todo o sentido dela. Ele vivia, comia, lutava e treinava apenas para matá-lo. Ele encheu o altar de seu ídolo com todos os seus desejos
E após aquele ídolo morrer, independente se por suas mãos ou não, todos os desejos do Thorfinn quebrariam e morreriam junto com ele, com esse ídolo. Igual o que acontece no anime. No anime, após o Askeladd morrer, o Thorfinn não quer mais viver, ele sente vergonha de si mesmo. A promessa, o juramento de sangue que ele havia feito a seu pai, os dias treinando, matando e chorando, foram tudo pra nada. Agora entendi. Essa neve é o amor, não é? Isso mesmo. Esse céu, esse sol, o vento soprando, as árvores, as montanhas. Ainda assim, eu não consigo acreditar. O mundo, mesmo com a obra de Deus sendo tão linda, dentro do coração das pessoas, não existe amor. Vinland Saga, ao decorrer da obra, sempre nos faz implicitamente a mesma pergunta: até onde é possível perdoar sem negar a necessidade de justiça? A Bíblia, o Evangelho de Deus, com passagens como perdoai-lhes se eles não sabem o que fazem, nunca foi ingênua quanto ao peso do mal ou à justiça. Ela nos ensina a perdoar, mas nunca a negar a possibilidade de justiça, apenas deixá-la para Deus. Sendo assim, a justiça ela não é abolida, ela é apenas retirada das mãos do homem ferido, cujas decisões estão inevitavelmente contaminadas pela ira, pelo ressentimento e pelo ódio. E o ato de perdoar, no sentido bíblico, ele não absolve o agressor automaticamente, tampouco cancela a responsabilidade moral do mal cometido. O perdão ele atua apenas e unicamente sobre aquele que foi ferido. Ele liberta a vítima da escravidão psíquica e espiritual do ressentimento, impedindo que o mal sofrido continue a reproduzir seus efeitos internamente. E é exatamente nesse dilema que se encontra o Thorfinn. Ele, ao longo da história, é confrontado por essa dualidade entre perdão e justiça, internamente e externamente. Internamente porque a sua consciência, a sua psique, o coloca em um dilema moral interno, onde ele é a vítima, o juiz e o acusado ao mesmo tempo. Ele é a vítima de Askeladd, pois este assassinou seu pai, acusado porque o pai dele morreu por sua culpa, e juiz porque cabe a ele decidir entre vingança e perdão. E essa dualidade, esse dilema moral, também se estende externamente por causa da sua cultura, do povo nórdico, pois eles, tendo sido criados com as crenças e visões nórdicas, não compreendem a visão do Thorfinn, a visão cristã. Sendo assim, o Thorfinn, ele seria visto externamente como um covarde, um fraco por não vingar seu pai. E assim ele mancharia não apenas o próprio nome, mas também o nome da sua família, do seu pai e dos Jomsvikings. Esse conflito de dualidades, é claro, não se restringe apenas ao Thorfinn. Figuras coadjuvantes como o Askeladd e até antagonistas menores também têm suas próprias visões de mundo. E essas figuras, esses personagens, eles são como lentes, como um meio do anime explorar as múltiplas visões sobre o mesmo ponto, que aqui é o perdão. Como por exemplo Einar, que diferente do Thorfinn, que vê o perdão como uma obrigação moral, um ideal absoluto, ele vê o perdão como um processo humano e entende que nem todos podem ser perdoados por seus atos. Mas o que realmente influencia e molda diretamente a visão do Thorfinn é um triângulo central composto por 3 personagens: Thors, Askeladd e Canute. O Thors e a sua icônica frase "ninguém tem inimigos" é como se fosse, olhando pelas lentes bíblicas, um profeta, já que o Thors, assim como os profetas bíblicos do Antigo Testamento, denuncia como o mundo é violento e ambos vivem de forma contrária aos valores dominantes,
que são basicamente os mesmos. O Thors, como profeta, ele prega o Thorfinn, ensinando o valor do perdão e do pacifismo. Ele planta na mente do Thorfinn uma semente, a semente do amor. Mas essa semente, ela não germina, pois a mente infantil e jovem do Thorfinn não a estimula, não a cultiva. O Askeladd, por outro lado, ele encarna uma forma mais trágica e cínica sobre a justiça e o perdão. Diferente do Thors, ele não acredita na possibilidade de redenção moral. Para ele, o mundo é regido pela astúcia, pela força e pela necessidade. Ele acolhe o Thorfinn e alimenta o ódio e a vingança em sua mente apenas para usá-lo. Ele quer usar essa força, essa raiva que o Thorfinn tem dele para transformá-lo em uma máquina de matar. O Askeladd, ele tem uma típica visão nórdica do mundo. Ele sabe e compreende que a violência é mal, mas ele acredita que a violência é necessária para manter a ordem e justiça no mundo. Nesse sentido, o Askeladd é o retrato do homem incapaz de ir contra a maldade do mundo e se de dominá-la antes que seja destruído por ela. Já o Canute, ele representa outra visão, outra lente e resposta sobre o mesmo dilema. Inicialmente frágil e espiritualmente sensível, ele se confronta com a ideia cristã de amor, mas acaba interpretando-a de forma distorcida. Diante do sofrimento do mundo, ele conclui que o amor divino é insuficiente e que cabe ao homem impor uma justiça absoluta, ainda que por meios violentos. O seu caminho é o da substituição de Deus. Ao invés de confiar a justiça ao divino, o Canute, ele tenta encarná-la politicamente através do messianismo político. Ele decide controlar tudo e gerar a paz artificialmente através da violência. Assim, ele abandona o perdão em nome de uma justiça terrena totalizante. Esses três personagens formam um triângulo e as suas lentes, as suas visões de mundo, influenciam diretamente o Thorfinn. E cada passo que ele dê, psicologicamente falando, seja para frente ou para trás, esquerda ou direita, sempre o aproximará de uma dessas três lentes. Ao ser escravizado e vendido para uma fazenda, o Thorfinn entende que ele sempre foi um escravo. Ele nunca teve liberdade. Mesmo que antes ele não tivesse corrente em suas mãos e não fosse domínio de alguém, ele era escravo de seus próprios desejos, da sua obsessão pela vingança. Ele servia e adorava esse objetivo como se fosse seu mestre. E assim como o escravo que ama seu mestre, após perdê-lo, o Thorfinn perde totalmente o sentido da sua vida. Ele, que passou a vida inteira servindo e adorando alguém, agora não tem mais quem servir nem adorar. O trabalho escravo do Thorfinn na agricultura não serve apenas como punição ou contexto narrativo, mas serve como um contexto simbólico. A agricultura aqui funciona como uma espécie de alegoria, uma referência bíblica a Adão, que após a queda e expulsão do paraíso, passou a ter que tirar seu sustento da terra e da grama, como uma forma de punição. Assim como o Thorfinn, que após a sua queda como um guerreiro, é lançado ao mesmo destino, ao destino de tirar seu sustento da terra. E o solo, a terra ao qual o Thorfinn trabalha e tira seu sustento, é manchada. Esse solo, ele retém todas as memórias de sua violência, todo o clamor do sangue daqueles aos quais o Thorfinn tirou a vida. Isso dialoga diretamente com Gênesis capítulo 4, onde após Caim matar Abel, Deus diz a Caim que o sangue de seu irmão clama da terra. E o Thorfinn, ele ouve esses clamores, esses lamentos. Ele até sonha e tem pesadelos com essas pessoas. Mas ao invés de ignorar os clamores, de dominá-los como ele fazia antes, o Thorfinn decide prostrar-se e servi-los. Ele se ajoelha e beija a grama, coloca seus ouvidos na terra e ouve. E ele se arrepende, ele se sente culpado. E a forma que ele encontra de se redimir das vidas que tirou, do sangue que ele derramou na terra, é devolver essas mesmas vidas à terra, através da plantação e do cultivo. Vinland é historicamente mencionada nas sagas islandesas, especialmente na saga de Érico o Vermelho e na saga dos groenlandeses. Essa terra foi descoberta por volta do século XI por Leif Erikson, filho de Érico o Vermelho. O nome da terra, Vinland, vem do nórdico antigo e é composto por duas partes, Vin
Iland. Vin significa vinho ou uva. Iland significa terra, o que seria algo como terra das uvas ou terra dos vinhos. Esse nome foi dado a essa terra pelos vikings porque eles encontraram nela muitas uvas silvestres e solo fértil. No anime, essa terra adquire conceito simbólico ainda maior, transcendendo conceitos geográficos e locais, passando de terra desconhecida além mar a um mito utópico de terra prometida, um lugar sem guerras e sangue, um lugar de paz. Essa terra é como se fosse um Éden, mas é interpretado sob o prisma das crenças nórdicas. Uma terra fértil, livre de guerras e violência, uma terra onde o vermelho de sangue, muito comumente visto no mundo viking, se converte em vinho e frutos da natureza, que alimentam e alegram o coração do homem, conforme diz em Salmos capítulo 104. Entretanto, diferentemente do Éden bíblico, do qual o homem foi expulso após o pecado original, essa terra utópica, ela não se encontra fora do alcance dos vivos, nem está reservada a uma existência após morte. Ela é acessível ainda e vida para todos, o que subverte radicalmente o paradigma clássico da utopia. Essa terra, ela não é um paraíso concedido por Deus, mas um ideal que precisa ser construído, sustentado e, sobretudo, protegido da própria natureza humana, pois aqueles que vivem lá, apesar de desejarem paz e prosperidade, ainda são humanos. Eles ainda têm desejos, pensamentos e conflitos internos. Sendo assim, a utopia de paz nas terras de Vinland não é garantida. Ela é frágil, quase escatológica, sempre à beira da queda e colapso. Isso torna essa terra, a Vinland, um tabernáculo humano, como se fosse uma imitação do espaço sagrado e divino conhecido como Éden. Um exemplo desses tabernáculos humanos pode ser encontrado na própria Bíblia, no livro de Êxodo, onde Moisés ergue uma tenda no deserto para que assim Deus habite no meio deles. Dentro dessa tenda não há pecados, há apenas a utopia da perfeição, assim como no Éden. Fora da tenda, porém, há os homens, cheio de seus pecados e desejos. A diferença entre Vinland e a tenda é que a tenda que Moisés ergue, instruído por Deus, tem a intervenção divina, a presença pura e imaculada de Deus naquele local, tornando aquele lugar santo e livre de pecado. Já a Vinland é um domínio humano, uma tentativa humana de recriar a perfeição do Éden, livre de pecados, guerras e sangue. Mas como os homens, seres imperfeitos, poderiam criar algo perfeito? Como eles poderiam defender essas terras dos outros homens mal intencionados, sem derramar sangue ou iniciar guerras?